vive no planeta Terra, as chances de morrer jovem no próximo ano são muito maiores do que se você estivesse na Lua. Algo deu errado no mundo e a cada novo ano isso fica mais evidente, com tantos eventos preocupantes que iniciam a cada período. Mas a impressão geral é que desde a pandemia ocorrida em 2020, a humanidade parece ter se aproximado demais da beira de um colapso generalizado. Vamos entender melhor essa e outras premissas que podem, sim, estar nos sinalizando algo bem pior. Se, por um acaso, lá em 2020, você chegou a pensar que o Covid seria algo rápido e nem tão letal, sabe agora que estava tremendamente enganado, uma vez que os vírus ficaram entre nós durante 3 anos e 3 meses, e até a declaração do fim das emergências, a doença vitimou milhões de pessoas em todo o planeta. Está equivocado também aquele que pensa que tudo isso já passou e não é possível enfrentarmos outra pandemia. Pode ser que não seja do Covid, mas há muitas outras coisas em laboratórios por aí que você não faz ideia do quão sérias e fatais poderiam ser. Na primeira semana de janeiro de 2024, a Organização Pan-Americana da Saúde, sob a sigla OPAS, lançou um novo relatório epidemiológico focado nos vírus respiratórios que estão circulando na região das Américas. O relatório destaca a importância de manter a vigilância desses vírus e de fortalecer a capacidade de resposta dos sistemas de saúde, especialmente em meio aos surtos atuais de outras doenças transmissíveis. O ano de 2023 foi marcado por um aumento significativo de doenças respiratórias agudas na região, impulsionadas principalmente pela circulação do SARS-CoV-2, do vírus da gripe e do vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial, ou VSR, é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e de pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas. Segundo dados do boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, as infecções causadas pelo VSR foram responsáveis por 59% dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças com até 4 anos, no período de 11 de dezembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023. Isso só no Brasil. Já as populações do hemisfério norte, no momento, estão passando por epidemias dos 3 vírus que são comuns durante o inverno. Paralelamente, alguns países do hemisfério sul estão enfrentando uma incidência maior do que o usual para a estação, devido à circulação do SARS-CoV-2. É interessante notar que, pelo menos aqui no Brasil, e acredita-se que na maior parte dos outros países que passaram pela pandemia, as pessoas deixaram para trás o hábito de lavar as mãos com álcool. Até mesmo os comércios, empresas e prédios comerciais não oferecem mais o álcool nas suas portas para os clientes. Talvez as pessoas se esqueceram que várias doenças respiratórias poderiam ser evitadas partindo de uma higiene simples e barata. Mas não pense que somente nós, humanos, estamos sujeitos ao ataque massificado de vírus. De certa forma, a fauna também está comprometida. De acordo com a WCS, Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, Chris Walser, diretor executivo de saúde da WCS, descreveu uma cena devastadora ao longo de 300 quilômetros da costa da Patagônia. Segundo ele, 95% dos filhotes de elefantes marinhos do sul encontram-se mortos. A causa? Uma versão altamente patogênica do H5N1, o vírus da gripe aviária
que exterminou pelo menos 17 mil espécimes no ano passado. O avanço do micro-organismo sobre os mamíferos tem alarmado os especialistas, que temem um massacre na vida selvagem e um risco potencial para os humanos. Recentemente, a doença foi identificada pela primeira vez em elefantes marinhos e focas na ilha da Geórgia do Sul, uma região subantártica. Até então, nenhum outro mamífero desse território britânico, localizado ao sul do Oceano Atlântico e a 1.000 quilômetros das Ilhas Malvinas, havia sido infectado. No ano passado, houve um surto entre as escuas marrons, aves marinhas endêmicas da região. Enquanto isso, no outro extremo do mundo, uma notificação inédita surgiu no final do ano passado. Um urso polar, classificado como vulnerável na lista de espécies ameaçadas da União Internacional de Conservação da Natureza, foi encontrado morto no Alasca, vítima da gripe aviária. Em uma entrevista ao jornal Alaska Beacon, Bob Gerlach, um veterinário daquele estado, confirmou que este foi o primeiro caso do tipo registrado em qualquer lugar do mundo. Ele também alertou que não seria surpreendente se novas espécies fossem atingidas pelo micro-organismo altamente patogênico. Há 2 anos, os primeiros casos de H5N1 foram detectados na América do Norte, em aves. Acredita-se que o urso polar tenha se alimentado de algum pássaro infectado. Não devemos ignorar o fato de que as aves migram todo ano e, durante o período de migração, elas passam por diversos lugares e até países, sendo esta uma das formas mais prováveis de infectar animais regionais, por meio de contato ou da alimentação. No caso do urso polar, a suspeita foi de que ele tenha ingerido um pássaro já infectado. É como acontece quando morcegos e pássaros se alimentam de determinadas frutas em um local diferente de onde eles as apanharam e acabam colaborando com a proliferação da árvore em outro lugar. Se bem que isso é altamente positivo, mas no caso de espalhar viroses, isso não é nada bom. Diana Bell, professora de biologia conservacionista da Universidade de East England, alerta que, apesar do risco mínimo para humanos, a propagação do H5N1 altamente patogênico indica uma crise significativa na biodiversidade que requer ação imediata. A disseminação do vírus para regiões subantárticas e o recente caso de um urso polar morto pelo vírus no Ártico evidenciam a ampla distribuição do H5N1 entre mamíferos em ecossistemas vulneráveis, já ameaçados pelo aquecimento global. O problema real passa para o ambiente humano a partir do momento em que animais preparados para o abate começam a ser infectados. E isso poderá acontecer caso medidas não sejam tomadas. Bom, saindo do Departamento de Saúde Animal, vamos partir para outros eventos, uma vez que tudo indica que 2024 será um ano marcante. Dezenas de eleições ao redor do mundo, conflitos iniciados na Rússia, Ucrânia e em Israel, Gaza, ainda sem solução, e mais marcos esperados em praticamente todos os setores da vida, desde temperaturas globais até exploração espacial e inteligência artificial. Ufa, é muita coisa acontecendo. Você se lembra que em agosto de 2023, uma das ilhas havaianas quase se perdeu no fogo? Lembra disso? Literalmente, as cidades de Lahaina e Kula, na ilha de Maui, foram quase que integralmente torradas, levando consigo centenas de vidas. O terrível incêndio levantou diversas hipóteses e teorias conspiracionais, mas mesmo que não tenham descoberto o verdadeiro motivo, o veredicto oficial foi o calor, o tempo severamente seco e os ventos fortes como causa.
E no Chile? O país enfrentou agora, no início de fevereiro de 2024, o mesmo problema ocorrido no Havaí. Descrito pelo presidente chileno Gabriel Boric como o maior desastre natural dos últimos 15 anos, a costa leste do país, especialmente as cidades de Valparaíso e Vinha del Mar, foi atingida por um incêndio florestal de proporções enormes. O incidente, até agora, parece ter dizimado a vida de 112 pessoas, sem contar as desaparecidas, que também estão na casa das centenas. Milhares de casas foram destruídas pelas chamas, que varreram os assentamentos montanhosos ao redor da cidade turística de Vinha del Mar, a partir de sexta-feira, impulsionadas por ventos fortes. Foi declarado estado de emergência regional e imposto um toque de recolher noturno. As consequências podem ser piores do que no Havaí. Na América do Sul, não é só o Chile que está passando por situações emergenciais, com incêndios. A Colômbia, que inclusive é considerada um país de umidade alta, também enfrentou situações parecidas, tornando-se o palco de dezenas de focos de incêndio. Em janeiro de 2024, uma série de incêndios florestais devastadores levaram o país a declarar estado de emergência em 2 regiões. As chamas consumiram cerca de 600 hectares de floresta nos departamentos de Santander e Cundinamarca, onde está localizada a capital, Bogotá. Os incêndios foram alimentados por temperaturas recordes associadas ao fenômeno climático El Niño e ao aquecimento global. Mas da metade dos municípios do país estava em alerta vermelho devido à ameaça de incêndio. A notícia só não é pior porque, no caso da Colômbia, o número oficial de vítimas é pequeno, apesar de ser uma perda inesperada e indesejada por parte da família da única vítima. Os incêndios florestais têm se tornado cada vez mais comuns e devastadores, devido a uma combinação de fatores naturais e antrópicos, tais como fenômenos climáticos como o El Niño, mudanças climáticas como o aquecimento global, tem também aumentado a frequência e a intensidade dos incêndios. Raios e outros fenômenos da natureza contribuem para dar início ao incêndio e, por fim, a ação humana, que, além de contribuir nas mudanças climáticas, também realiza queimadas sem planejamento, o que acaba ocasionando um desastre ambiental. O ano de 2024 promete ser muito quente e seco em diversas regiões do planeta, inclusive em todas as Américas e boa parte da Europa Ocidental. Isso quer dizer que eventos dessa natureza certamente irão se repetir em meados do ano, sendo os 4 meses centrais o período mais provável. Segundo as centrais meteorológicas, o ano de 2023 marcou o aquecimento acelerado do planeta. A Terra teve o ano mais quente em 150 mil anos, e as estimativas são de que 2024 não será diferente. Ainda no âmbito dos grandes eventos naturais e desastrosos estão os vulcões. Atualmente, há vários deles em atividade no planeta, mas alguns chamam mais a atenção por serem realmente comprometedores. Na Itália, por exemplo, há o Monte Vesúvio, o responsável por ter engolido Pompeia no ano 79 de nossa era. Mas a maior preocupação entre os vulcanólogos não é com ele, e sim com o Campi Flegrei, uma planície aparentemente inocente que se estende por 200 quilômetros sob a Baía de Nápoles e as ilhas de Capri. Flegrei é uma caldeira gigante, uma depressão que foi deixada por um vulcão há cerca de 2 milhões de anos. Agora se tornou um supervulcão. Campi Flegrei, na verdade, não abriga só um vulcão, mas vários. E um deles começou a dar fortes sinais de atividade em novembro de 2023.
ano em que também foram registrados mais de 3.400 tremores de terra, sendo que 1.118 ocorreram apenas no mês de agosto. Não foram terremotos de grande magnitude. O maior deles, ocorrido em outubro, atingiu 4 graus na escala Richter. O problema foi a frequência e a quantidade deles, cujo total foi o triplo dos ocorridos em 2022. Essa região, na Itália, abriga cerca de 800 mil pessoas, sendo que 500 mil delas se encontram na chamada Zona Rossa, ou Zona Vermelha, uma área que abrange 18 cidades e onde está o maior risco de erupção. Nápoles, com 3 milhões de habitantes, está próxima da extremidade oriental da caldeira, o que quer dizer que não está longe do perigo. De acordo com Carlo Dolioni, chefe do INGV, Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, existem 2 cenários possíveis em Campi Flegrei. O melhor deles vislumbra uma erupção tão branda como a que ocorreu em 1983. A outra é algo como aconteceu em 1538, quando uma montanha chegou a ser formada na Bahia. Sabemos que a Islândia é um país belíssimo, como também frio, e, surpreendentemente, um dos berços mais ricos em vulcões do planeta. De acordo com os vulcanólogos que estudam a região desde quando surgiu a teoria das placas tectônicas, nos anos 1960, a Islândia está intimamente próxima a um dos encontros dessas placas. Quando elas se separam ou se aproximam, a lava tende a subir à superfície. O problema maior desse tipo de atividade é que ela é silenciosa, isto é, não dá muitos avisos prévios de que vai explodir. A atividade vulcânica próxima à cidade de Grindavik é exatamente desse tipo. E, recentemente, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, um dos seus vulcões entrou em erupção. 800 anos depois de um belo cochilo. Não fez vítimas, mas é mais um vulcão retornando à vida após muitos anos. E isso tem sido visto também em outros vulcões. A preocupação dos especialistas é que ocorram diversas erupções ao mesmo tempo, assim como a atividade que pode ocorrer no chamado Círculo de Fogo ou Anel de Fogo do Pacífico, que representa uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, com cerca de 40 mil quilômetros de extensão, que vai desde a Cordilheira dos Andes até a Filipinas. É considerada a área do planeta em que ocorrem mais atividades sísmicas e de vulcanismo, a qual reúne cerca de 80% dos vulcões do mundo. Bom, saindo do campo dos fenômenos naturais, que já são preocupantes, partiremos agora para o campo mais complexo de todos, o humano. Todos sabemos que guerras são desnecessárias. Contudo, historicamente, tem sido a forma de um país manter a soberania sobre o outro. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a fim de tentar retomar o território para si, o mundo começou a se preocupar novamente com uma possível terceira guerra mundial. Também não é para menos, uma vez que países como os Estados Unidos e vários outros da Europa, como Inglaterra, Espanha, Bélgica e Alemanha, por exemplo, sentiram as dores ucranianas e resolveram ajudar o país belicamente. Ora, se Estados Unidos e União Europeia intervêm numa questão considerada exclusiva da e pela Rússia, o cenário da Guerra Fria, que antecede algo pior, surge mais uma vez, para assombrar o mundo. Para tornar as coisas ainda mais preocupantes, Israel é atacado por um grupo extremista, dando início ao conflito agora conhecido como Israel-Gaza. Este, por sua vez, é ainda mais temido do que Rússia versus Ucrânia. Isso porque envolveu não só os americanos, como também outros países do Oriente Médio,
como o Irã, reconhecidamente parceiro dos russos e desafeto dos Estados Unidos. O presidente russo, Vladimir Putin, tem dado constantes sinais de irritação com o Ocidente, chegando a se referir sobre suas bombas táticas nucleares e, hora ou outra, de estar preparado para manter a soberania russa. E o mundo teme uma tal de Tsar Bomb, considerada a maior e mais poderosa arma nuclear do planeta Terra, a bomba de Putin. Os conflitos, que não dão o menor sinal de um cessar-fogo, têm também causado sérias consequências no mercado mundial. O fato é que os Houthis, um grupo de um movimento político-religioso no Iêmen, financiados pelos iranianos, atacaram alguns navios cargueiros no Mar Vermelho, o que é preocupante, não só pelo lado econômico, como também produtivo e logístico. Os navios não podem simplesmente desviar da rota? Sim e não ao mesmo tempo, pois há rotas que não há como serem desviadas. E como os negócios não podem esperar, o jeito é os capitães e sua tripulação, que geralmente é composta por 25 a 30 homens, seguir como planejado e rezar para que não sejam interpelados pelos atacantes. O Mar Vermelho é uma das principais rotas marítimas comerciais do mundo, sendo responsável por 12% das movimentações, segundo estimativas. Isso corresponde a mais de $1 trilhão por ano. Se esses ataques continuarem, o que já está na corda bamba, que é a economia mundial, poderá levar um tombo de consequências incalculáveis. E por falar em economia, tudo isso que vimos até agora tem realmente colaborado para um quase certo caos financeiro global. A pandemia, sem dúvida, foi uma das maiores responsáveis pelo declínio econômico na grande maioria dos países, em especial nos países mais pobres. Os desastres naturais também têm colaborado para que bilhões e bilhões de dólares sejam gastos. Agora, com esses conflitos incessantes e, até o momento, sem solução, a tendência é que 2024 passe por um colapso financeiro assustador, segundo informou o periódico britânico The Guardian. Segundo o jornal, houve uma explosão de extrema pobreza na Inglaterra e as taxas de indigência, como se referem aos sem-tetos por lá, mais do que dobraram nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos, além disso, enfrentam uma outra guerra interna contra a invasão dos opioides, de um crescimento vertiginoso de pessoas com situação de rua. Realmente, 2024 pode ser um ano muito duro de lidar. O que nos resta é a esperança de que a humanidade ainda encontre uma forma de saber conviver melhor, ter respeito mútuo e, ao invés da inveja, ter admiração pelo sucesso de outro, além de tê-lo como exemplo. Mas o que tem sido observado está bem longe disso. De qualquer forma, é melhor que estejamos preparados e prontos para enfrentar os novos desafios. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.